Eu quero dar boas-vindas a todos, boa noite, e justificar a ausência do nosso presidente, Antônio Silva, que está em Brasília, acompanhando algo que estão acontecendo lá de interesse da nossa Zona Franca de Manaus, que todos vocês estão acompanhando. Então, eu acho que nós temos que estar lá presentes e vigilantes das coisas que estão acontecendo lá, principalmente com as mudanças que vão ocorrer daqui para frente, né, principalmente a partir do ano que vem. Então nós temos que estar, no mínimo, afinados. Não só eles, como todos nós aqui. O que todos nós queríamos, a grande maioria do povo brasileiro, aconteceu. Então agora, cabe a nós também fazermos a nossa parte, darmos a nossa contribuição e não esperar que façam pela gente. Vamos tentar fazer a nossa parte e cobrar, porque é muito fácil a gente ficar esperando que aconteça. Nós temos também que fazer acontecer. Então, dando início aqui à nossa reunião, saudamos a todos os companheiros, em especial a senhora Elaine Arcangeli, chefe do escritório de representação do Estado do Amazonas em São Paulo, aqui do meu lado, e os senhores José Félix, responsável pela captação de investimentos do escritório de representação do Estado do Amazonas em São Paulo. Você sabe que o escritório lá é um velho e conhecido nosso de outras épocas, né? Aqui o que eu estou vendo aqui, pessoal mais ou menos da minha faixa etária, da minha época, que se lembra muito bem disso. Elísio Rodrigues, gerente executivo da Tegma, Tegma, essa é a pronúncia? Tegma Gestão Logística, e os companheiros, a Taliba Davi Antônio, presidente da nossa centenária, a Thalia é o último lá da nossa esquerda, a ACA, Associação Comercial do Amazonas, e o companheiro também, não menos conhecido de todos nós aqui, diretor da casa, Irani Bertolini. Eu consulto aos companheiros se tem alguma observação a fazer sobre a síntese das correspondências recebidas e expedidas, bem como a ata da nossa última reunião. Tem alguém que quer fazer alguma manifestação, algo parecido? Não havendo, nós consideramos aprovado. Agora, sobre informes da presidência. Desde a eleição do presidente Jair Bolsonaro, surgiram preocupantes especulações com relação às posições do futuro ministro da Economia, nosso famoso Paulo Guedes, com relação aos incentivos fiscais que poderiam atingir frontalmente a nossa Zona Franca de Manaus. Hoje foi fartamente noticiado o encontro do deputado Paulderney Avelino com o presidente eleito Jair Bolsonaro, que textualmente falou o seguinte, eu vou repetir o que eu acho que a grande maioria de vocês tiveram lendo isso hoje. Isso aqui está até entre aspas, né? Peço que você, ele falando para o Paulderney, tranquilize o povo amazonense, porque para mim a Zona Franca de Manaus é extremamente importante. Tem um papel relevante para a Amazônia e para o Brasil, e tem que ficar protegida. Qualquer mudança que venha a acontecer na economia, você vai ficar perto de mim, para que a gente possa conversar antes para verificar se qualquer medida econômica afetará a Zona Franca de Manaus, disse Bolsonaro. Por sua vez, o deputado Paulderney Avelino declarou o seguinte, diante das declarações do futuro ministro Paulo Guedes, que pretende implantar um novo conceito econômico com redução de tarifa de importação e de incentivos fiscais, e que tais manifestações causam preocupação no nosso modelo econômico-industrial,
a palavra empenhada do presidente eleito tem um valor muito grande, porque ele conhece bem o nosso estado e a Amazônia e a importância da Zona Franca de Manaus. Essa foi a declaração do nosso deputado que não foi eleito, mas que ainda está respondendo o mandato até final do 31 de dezembro, Valderney Avelino. Então, nós sabemos muitas coisas têm surgido aí, mas a gente acredita que as classes produtoras, Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação da Agricultura, Confederação do Transporte, enfim, as associações nacionais estão todos muito atentos para que não haja qualquer algo que possa afetar, que venha abalar a estrutura do sistema S que é o que tem correspondido em termos das atividades que desenvolve no nosso país. Então, feito isso, quero comunicar aos companheiros aqui que no último dia 30 de outubro, durante reunião do Conselho de Representantes, foi realizada a posse estatutária da diretoria da Confederação Nacional da Indústria para o quadriênio administrativo 2018 a 2022. Tendo à frente o presidente Robson Andrade, a diretoria tem o companheiro, nosso presidente aqui da casa, Antônio Silva, como um dos vice-presidentes. E eu aqui, perante aqui os companheiros, eu digo assim, euzinho aqui sentado, também tenho a satisfação de participar vocês, que eu também entrei nessa, com certeza fui ajudado com a influência que a nossa federação tem, do nosso próprio presidente Antônio Silva. Pela primeira vez, a FIEAM tem 2 membros na diretoria da CNI. O Antônio Silva como vice-presidente executivo e eu sou um dos diretores, faço parte da diretoria da nossa CNI. Muito obrigado a vocês. Bom, e com o objetivo de contar com a presença dos novos governantes do nosso país, a posse festiva será realizada somente em fevereiro de 2019. Por quê? O presidente assume no dia 1º de janeiro e a Câmara, Senado, assume só a partir de 1º de fevereiro. Então é por isso que deixaram com que a posse festiva, né? Tomamos posse, mas a posse festiva é que vai ser nesse dia. Então, feito isto, vou aqui fazer houve a proposta de criação do Departamento de Economia da nossa Federação das Indústrias do Estado do Amazonas aqui. E isso está, conforme previsão estatutária, cabe à diretoria, a diretoria que está aqui reunida, aprovar o encaminhamento da proposta para apreciação e aprovação do Conselho de Representantes dessa nossa mesma federação. Por isso, para que vocês entendam e saibam melhor a coisa, eu vou passar a palavra ao assessor econômico da presidência da federação, ao companheiro Gilmar Freitas, que é economista, que faça a apresentação da proposta da criação do Departamento de Economia da FIEAM. Portanto, Gilmar, você está... Cadê o Gilmar? Eu vi aqui. Está aqui. Portanto, o Gilmar está com a palavra. Como o nosso vice-presidente falou ainda há pouco, nós temos que fazer acontecer. Não podemos ficar esperando que apenas os outros façam. Nós também temos que fazer acontecer. E com a visão do nosso presidente Antônio Silva e do vice-presidente
do nosso vice-presidente, nós fomos encarregados de formular uma proposta de criação do Departamento de Economia da FIEAM, cujo nome proposto é DECOM/FIEAM, a fim de que nós possamos, com esse departamento que, na realidade, é um embrião, quer dizer, é um início para algo que poderá se transformar em um dos principais setores da federação. A FIEA, como entidade representativa da indústria, ela necessita estar preparada para os embates que possivelmente virão. Como já tínhamos falado anteriormente, discutindo aqui na diretoria, fosse quem fosse o vencedor das eleições, nós sempre teríamos que estar preparado para os embates que deverão vir com as reformas e com as possíveis modificações, inclusive agora com a promessa da junção do Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Ministério de Indústria e Comércio, ao qual está submetida a SUFRAMA, que é o órgão administrador da Zona Franca de Manaus. A justificativa para a criação do departamento, ela pode ser resumida no seguinte: é a importância da informação e do conhecimento como ferramentas estratégicas. Também de oferecer soluções às questões próprias de representatividade da FIEAM de forma preventiva e planejada. Ou seja, temos que pensar antes do que aconteça. Provavelmente nem sempre atingiremos esse objetivo, mas é um dos objetivos esse de pensar e planejar uma reação adequada. Elaborar trabalhos técnicos e econômicos de conteúdo sobre o desenvolvimento industrial do Amazonas, bem como de dados relevantes em todos os âmbitos da economia amazonense. Na realidade, o Departamento de Economia, ele também poderia ser encarregado pela federação, pela diretoria da federação, pelo presidente e vice-presidente, a também fazer contratos, convênios e alguns acordos de participação juntamente com outros órgãos ou entidades na elaboração de estudos, etc. O DECOM, como nós estamos chamando o Departamento de Economia, ele será responsável pela geração de estudos técnicos de interesse da indústria amazonense que possa promover o setor industrial e o desenvolvimento socioeconômico do estado do Amazonas. Também ele realizará ações na área de economia e estatística no estado e em especial do Polo Industrial de Manaus. Acompanhamento da evolução e da complexidade dos temas econômicos, contribuindo para a atuação da indústria quanto à competitividade, sustentabilidade e inovação. Desenvolverá ações técnicas, estratégicas e institucionais para subsidiar a atuação da FIEAM na promoção do desenvolvimento industrial, conciliando a competitividade e sustentabilidade com o bem-estar social. Representará e participará de fóruns, comissões, conselhos, comitês, entre outros, de caráter deliberativo, normativo e ou consultivo de natureza governamental, empresarial ou do terceiro setor, sempre que for designado pelo presidente da FIEAM. Avaliará e acompanhará as proposições de diplomas legais e seus regulamentos. Temos um histórico de que em todos os governos, a cada dia, aparecem novos diplomas legais e regulamentos que nós temos que acompanhar como representantes da indústria amazonense. Fará interlocução com sindicatos patronais filiados, órgãos governamentais ou privados, internacionais e nacionais, para encaminhamento de reivindicações ou sugestões e propostas para a resolução de questões industriais específicas defendidas pela FIEAM. Aqui seria uma amostra dos principais produtos e serviços que o departamento
efetuará. Esses produtos e serviços atualmente são executados pela assessoria econômica da presidência, ou seja, já são executados. Como a lista estava muito grande, o Sérgio pediu para me dar um enxugamento, eu fiz um enxugamento aí nessa lista. Informação à CNI sobre exclusividade de produção para emissão de atestado de produtor e fornecedor exclusivo. Eu explico o que é isso aí. As empresas mandam para a CNI um pedido de certificado de fornecimento exclusivo e produção exclusiva de um determinado produto. O que é que a CNI faz? Ela manda para todas as federações perguntando se aquele produto é produzido naquele estado. E as federações têm 30 dias para responder se aquele produto é produzido ou não. Quando a CNI pega a informação de todos os estados e ninguém está produzindo, então ela dá o certificado de exclusividade de produção. Também estamos fazendo a elaboração de artigos sobre a economia amazonense, elaboração de correspondência sobre assuntos diversos de interesse da presidência da FIAM, informe econômico diário, clipe diário dos jornais locais e nacionais, expedientes encaminhados a parlamentares e autoridades dos governos. Acompanhamento e assessoramento técnico em reuniões e eventos quando designado, realização de palestras e representações em eventos quando designado, efetuamos pesquisas, indicadores industriais, sondagem industrial e sondagem da construção em convênio com a CNI. Fazemos também o sumário mensal de indicadores locais, gráficos de análise de produtos por setor e diversos, retrospectiva do ano e perspectivas econômicas para o novo ano, quando geralmente esse trabalho é feito no final do ano, e atendimento de diversas solicitações de dados para diretores e setores do sistema FIAM. A estrutura mínima, é por isso que eu falo em embrião, porque nós estamos iniciando um departamento que tem tudo para se desenvolver ao longo do tempo. A estrutura mínima do departamento seria um diretor, um economista e um auxiliar administrativo, 2 seções, sendo a seção de informações e dados econômicos, que seria de responsabilidade de um profissional analista superior, que poderá ser um economista, 2 auxiliares técnicos, provavelmente estagiários do curso de economia, e na seção de informações e dados estatísticos também um profissional analista superior, que poderia ser um estatístico, ou deve ser um estatístico, e 2 auxiliares técnicos que deverão ser estagiários dos cursos de estatística ou economia. Por que de estatística e economia? Porque é muito difícil você conseguir estagiário de estatística, por incrível que pareça. Porque na maioria dos estagiários de estatística, eles estão fazendo parte de algum projeto dentro da faculdade, então não dispõe de tempo. Então, na falta do estagiário de estatística, nós também damos espaço para o ingresso de estagiários de economia que tem algum conteúdo estatístico. Então, senhores, essa foi a proposta que eu fui designado pelo presidente e vice-presidente para colocar no papel, objetivando estarmos preparados para qualquer tipo de ação que nós possamos intervir com previsão e antecedência. Obrigado. Após essa apresentação da proposta, eu vou consultar os companheiros aí, os senhores diretores, se aprova o encaminhamento da mesma para apreciação do nosso Conselho de Representantes aqui da nossa federação. Então, alguém quer se fazer uma manifestação, alguma coisa? Não havendo, os senhores diretores que aprovam o encaminhamento, fiquem como se encontram. Como só está todo mundo mexendo a boca, então está aprovado. Primeiro, falar bem de tudo que ele falou, porque só ter 2 membros na CNI deve ser um peso bom. Esse negócio da economia também é bom, porque isso me parece que é o primeiro passo para que se crie a transparência
aqui seria a primeira entidade empresarial a ter transparência, porque esse é um negócio que pega bem. Agora, tudo isso aí exige uma coisa, exige estudo, exige que as pessoas aprendam. Hoje de manhã, eu estive num evento do Senai, Mundo Senai, você vê, eu fui no Senai, agora estou de volta com o Mundo Senai. Obrigado. Né? O meu amigo Paulo esteve lá, e eu queria, eu esperava que tivesse mais gente do Senai aqui que deu baile lá, mas não estava. Eu queria que o pessoal que está aqui do Senai, em meu nome e em nome de todo mundo aqui do CEAM, parabenizasse pelo que está o Senai. Conheçam o Senai, vão lá no Senai, vão ver o que Senai é hoje. Senai de 10 anos atrás é uma coisa, Senai de 10 anos de hoje é coisa completamente diferente. E sem dúvida, falo para o Gilmar, falo para quem, até para nós na ACA, irmos ao Senai, lá sempre tem alguma coisa, alguma novidade. Vamos lá, vamos aproveitar, o Senai é nosso. Por que nós não vamos? Okay? Muito obrigado, parabéns ao Nelson, parabéns ao Antônio. E agora, senhores, não basta ter representante junto com o Paulo Guedes, não basta ter 3 generais do lado do presidente da República, precisa que nós façamos alguma coisa. Nós não podemos viver agora criando, não se atinge, criando entidade, criando isso, fazendo aquilo, e continuando a mesma coisa de 50 anos atrás. Nós temos que ir atrás, nós temos que fazer força, não é só pedir para ter representante. O que vai fazer os generais lá por nós? Não vai deixar que mexa com a gente. Se não mexer, ficar como está, tá bom? Eu acho que não. Então, eu acho que há que ser criado sugiro ao vice-presidente que entre em contato com as entidades de classe nossas empresariais e faça um comitê para fazer alguma coisa diferente. Tem que fazer alguma coisa melhor. O que os generais vão fazer pro coitado do Augusto que resolveu o problema da logística? Nada. Nada. Não pode fazer nada. Então, se nós temos que festejar, é ótimo, mas temos que nos conscientizar que falta muita coisa ainda para não engolirmos mais 50 anos reclamando do jeito que está. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Renato. Mas uma coisa eu te digo que hoje as entidades de classe, os nossos representantes, eles estão muito articulados no sentido exatamente de ter uma convergência muito forte para a gente tentar melhorar todo esse panorama, toda essa coisa que existe no nosso país. Se Deus quiser, nós vamos, cada um fazendo a sua parte. Bom, agora nós tivemos já conversando com os próximos 2 palestrantes aqui nossos, lá dando até a nossa opinião, até exagerando mais um pouco, mas pela experiência que a gente tem, o conhecimento que tem sobre o nosso modelo Zona Franca de Manaus, enfim, e defendendo a nossa única fonte de riqueza, que esse eu defendo ardorosamente. Eu vou passar a palavra agora, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, a senhora pode até depois indicá-lo, mas eu passaria aqui para a doutora Elaine, para falar alguma coisa aí sobre, que ela é a representante, eu vou dizer, é a chefe do escritório do Amazonas em São Paulo. Boa noite a todos. Pronto. Boa noite a todos. Acho que dando continuidade até ao que o senhor acabou de dizer, e o senhor também, eu acho que a gente veio aqui para somar. A nossa intenção, eu sou chefe da representação do governo do Amazonas em São Paulo. Esse escritório, acho que talvez o senhor e poucos conheçam do passado que existiu desse escritório. Hoje, nós estamos fazendo um trabalho já há um ano, cerca de um ano mais ou menos. Qual a nossa finalidade? Lá, juntamente
com vocês aqui, né? É a parceria, é fazer acontecer, tentar melhorar, né, as coisas. E entre elas, nós fomos atrás de muitas coisas, entre feiras internacionais, e muitas empresas nos procuravam, divulgamos o nosso escritório para saber que existia alguém no Sudeste que pudesse representar o estado do Amazonas no quesito levar indústrias, trazer indústrias para cá, né? E também levar o vosso produto para lá. Então, eu acho que essa é a nossa intenção, não só no papel, mas a gente espera realmente que isso saia do papel, que faça acontecer e que a gente consiga nos ajudar. O intuito aqui é ter uma parceria com o governo, indústria e privado e tudo que a gente puder. Então, eu vou passar aqui para o Félix, que é o nosso representante da captação de investimento em São Paulo, e ele vai poder explicar melhor todo o trabalho que foi feito durante esse ano. Tá? Vamos lá. Prazer estar aqui, prazer compartilhar com vocês a responsabilidade de desenvolver a economia do Amazonas. Um prazer mesmo, sou amazonense e a gente vai apresentar um pouco o que a gente tem feito, que diferença isso pode fazer, né, aqui com a nossa parceria a partir de agora, né? O trabalho começou em janeiro, nossa estrutura ela é pequena, mas é atuante, acho que vocês vão ver isso. Bom, eu queria pedir, se pudesse, por favor, acessar o website do nosso escritório. É possível? Para colocar aqui? É investirnoamazonas.com.br. O Estado ter uma representação lá, em São Paulo, faz toda a diferença. Todo mundo que quer comprar alguma coisa, né, ou mesmo investir, é um entrave, ele sair de lá para prospectar aqui, na minha opinião. A primeira coisa que ele faz é procurar a gente para saber que incentivos tem, que vantagens tem, aquele produto, o óleo cheira como é o cheiro, como é a consistência, qual é a oferta, qual a cooperativa. Esse primeiro contato eu acho fundamental mesmo, como investidor falando, ninguém sai de um lugar para outro sem antes saber o que vai encontrar. Entende? Isso também. Tudo bom, amigo? Bom, esse website a gente criou ele complementa um pouco da estratégia que a gente traçou. Então eu pediria só que clicasse ali, ó, em instituições organizadas. Ali em eventos, notícias, podem ver um pouco do tanto que a gente visitou. Então aqui você vê que é investir no Amazonas, com produtos do Amazonas, seus produtos lá em São Paulo, no exterior, e as instituições organizadas. Clica aí, por favor. Não, entra. É só em cima de instituições. Tá mais embaixo. Isso. Pronto. Desce um pouquinho, por favor. Esse esboço diz um pouco do trabalho que a gente traçou, da estratégia para, como a doutora Elaine falou, para contribuir. Baixa mais um pouco, por favor. Vai para baixo. Pode descer, por favor. Acho que quem está lá. Então, você pode descer. Depois, por favor, eu peço que visitem o site. Tem sugestões, inclusive. Pode descer. Então, a estrutura, eu acho que fica melhor explicar por aqui. Pode descer mais um pouquinho. Deixar esse nome estrutura para o fomento da economia da atração de preços. Pronto, tá bom. Bom, a gente partiu do zero lá. Então, qual foi a primeira coisa que a gente pensou? Foi quem puxa as cadeias. Então, quem pode comprar, fomentar, para ajudar o fomento da economia. Nisso a gente visitou diversas feiras nacionais e internacionais, quase todas, conversou, por exemplo, no caso de piscicultura, fruticultura e tarará, a gente foi para Food Ingredients, feira de
franquias, feira de produtos naturais. Então, conversou frente a frente com os proprietários das principais empresas, grandes empresas, viu como que é o produto, quanto quer, especificações, etc. Além disso, o que a gente pode passar, além das empresas compradoras, as tendências do mercado. Então, produtos em cápsulas, produtos liofilizados, desidratados, em forma de biscoito, de vinagre, etc. Fomos, e também o benchmarking, o que eles fizeram para chegar onde chegaram. Fomos às principais associações, sindicatos patronais em São Paulo, por isso que é estratégico estar lá, porque está tudo num raio de 15 quilômetros, você encontra isso tudo. Então, por exemplo, sindicatos, associações, supermercados, por aí vai. Câmaras de comércio e consulado também, Câmara Brasil, Canadá, Câmara Americana, chinesa, então todos eles a gente já está catalogado uma série de produtos de interesse deles. E como, quais as restrições, quais que limitações tem, quais certificados, etc. Depois fomos atrás de quem apoia, que é esse que apoia e quem puxa, já somos nós lá. Repara, o que a gente, além de visitar as feiras, a gente já tem as feiras do ano que vem e já convida todos, claro que isso vai se submeter para uma posterior análise, mas a FIAN já está convocada a fazer uma parceria conosco para nós expormos. Agora, como foi no passado, antigamente tinha isso. O Amazonas tinha um stand lá, nas principais feiras. Esse ano ele não teve nenhum. Nenhuma participação. Em nada, de ninguém. Então, é muito ruim para o Estado. Mas acho que para o ano que vem, a gente é organizado, dá tranquilamente para agora apresentar os produtos nas feiras internacionais. É onde circula, né? Onde bilhões ali são comprados, negociados. E a gente a gente quer ajudar nesse sentido também. Então, quando colocamos ali instituições públicas, prefeitura, Estado, Suframa, SEBRAE, Apex também, que tem uma atuação aqui muito discreta, né? Só tem a sede da Apex em Brasília, tem um escritório em São Paulo, outro em Recife, e aqui são programas muito isolados, como está tendo o PX agora, mas muito pouco próximo do que ela faz. Por exemplo, semana passada teve a Ciel, uma feira internacional, foi na França, ela levou mais de 160 empresas, nenhuma daqui. E é um absurdo, mas nenhuma ainda. Então a gente também foi na Apex, também falou, não pode ser assim, então a gente veio, é a primeira vez que nós estamos vindo aqui em Manaus, porque todo o trabalho foi pautado nisso que eu estou falando ainda, então foi bastante trabalho, para buscar produto agora. Então a gente já foi... Oi? Então a gente foi na Associação dos Municípios, todas as associações cooperativas, tudo que imaginar das secretarias todas, Suframa. Amanhã a gente tem uma reunião no Corecon, que é exatamente para falar foi uma grata surpresa ter visto o Departamento de Economia, que eu tenho aqui parceria, que quando eu estou começando de trás para frente, eu vou detalhar. Então, na SEBRAE também, o SEBRAE de lá, a ERGSP é o escritório, é a sigla do Escritório de Representação do Governo em São Paulo, essa sigla já existia. E outras. Então, partindo de quem faz negócio com o consumidor, a gente já está colocando que no ano que vem a pretensão é participar, como ator agora. Então, bom, indo para lá, então, como as coisas são conectadas, eu vou agora para quem planta. Então, quem vai investir? Nesses contatos com as empresas, todas elas se mostraram interessadas. Todas, por exemplo. E nisso, outro detalhe, foi o volume que a gente viu que é negociado lá, do tipo, enquanto aqui se fala em toneladas, poucas, lá se fala em centenas de milhares de toneladas. Uma única empresa que compra 300 mil toneladas mês, não de castanha, por aí vai. Então, assim, mas está todo mundo, o mundo inteiro, inclusive o relatório da Apex relacionado à feira que houve na França,
produtos do Amazonas é o que todo mundo está procurando, da Amazônia. Bom, no caso de quem planta, ali vem empresas e investidores privados. Essa também é uma cultura que não está muito difundida aqui, na minha opinião, que é a de investidores privados. Quem são? Investidores anjos, private equity, crowdfunding, que são de pessoas ou organizações que querem botar o seu dinheiro e não mais ficar no banco. Banco também, mas você quer uma rentabilidade melhor. Para isso você precisa de um projeto. E aí entra o Corecon, entra o Departamento de Economia de vocês, da nossa parceria. E aí também vem aqui, quem apoia? A implantação. E você vê que implantação, coloquei lá embaixo, não é só um investimento na empresa. Muitas vezes tem a infraestrutura, o capital humano, que tem que ser investido também. Aí entra a FINEP, tem até o Rodrigo aqui, que veio conosco, que está ali, que pouca gente utiliza. Semana passada nós tivemos uma reunião com o superintendente, e ele disse, aqui no Sul e Sudeste o recurso acaba, eles pedem mais, mas o recurso para o Norte e Nordeste ninguém pede. Tem inclusive dinheiro a fundo perdido. Então, é aí que a gente coloca também como um braço para a gente angariar recurso para infraestrutura, para inovação, etc. Fora isso, nessa parte de investimento, ainda tem SEBRAE, para todos esses órgãos, a gente tem BID, e aí vai. No meio, quando a empresa começa a se desenvolver, ou, digamos, sua empresa já está no mercado, então aí tem aqui, quem vai diversificar? Ou quem vai desenvolver o próprio produto. Quando eu falo diversificar, você trabalha com açaí, mas você vai fabricar outra coisa com açaí. Vai ser o biscoito, o vinagre e outra coisa. Então você muda ali e vai aproveitando os elos das cadeias. Você trabalha com a castanha, mas vai começar a aproveitar agora a casca. Ou está na piscicultura, jogava fora as vísceras, agora vai começar a trabalhar com as vísceras porque tem comprador. É isso que a gente quer garantir. Quem compre. Então, nessa etapa da inovação também, a gente repete os mesmos atores. FINEP, BID, todos esses a gente já manteve contato e pode ajudar. Lá embaixo a gente colocou viabilidade econômico-financeira, porque sem isso, às vezes o empresário negligencia isso, fala, dá trabalho. Mas sem isso fica difícil, porque eu gostei muito. E aí essa é uma ótima ferramenta, porque com o indicativo, a gente tem como fazer workshops em São Paulo, mostrando os produtos, mostrando a indicação de que vale a pena investir. Então é isso aí. Eu espero contar com o apoio. Então, estamos à disposição. Esperamos o acolhimento de vocês nessa missão e vamos em frente. Na linha do que foi dito pelo Félix sobre todos os investimentos, a gente da FINEP tem muito que pode ajudar. Estamos aqui recentemente abrindo um escritório regional para atender toda a região da Amazônia e estamos situados aqui em Belém, mas estamos bem próximos. Me disponho a vir aqui em alguma oportunidade expressar todas as nossas modalidades de investimentos. Como foi dito, tem recursos a fundo perdido, taxas de financiamento subsidiados. Nossas taxas podem chegar em algumas linhas a 4%, 3% ao ano, com carência de até 5 anos para investimentos. Existem vários bônus possíveis, então posso explicar tudo isso, estou à disposição. Estamos bem próximos com o escritório regional e gostaria até de uma futura oportunidade de poder expressar melhor como todos vocês podem chegar até nós, podem buscar esse financiamento, as expectativas e necessidades. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Ok, quer encerrar, Elaine? Obrigado, então, conte conosco, tá? Estamos em São Paulo. Obrigado, boa noite. Okay. Obrigado, Félix, pela sua bela exposição. Eu não sei se... Eu acho que, para não perder o fio da meada, alguém tem algum questionamento para fazer? Bom, eu acho que não havendo, eu vou fazer o seguinte, Félix.
Da nossa parte aqui, da Federação das Indústrias, do sistema como um todo, você pode contar com todo o apoio. Mas, pela experiência que nós temos, vou falar para vocês o seguinte: é muito importante, mas é muito importante que quando vocês forem fazer um evento desse, ele tenha uma participação ativa e efetiva da SUFRAMA e do Governo do Estado através da Secretaria de Planejamento, que é onde aprova os projetos, onde estão o maior vínculo das nossas indústrias aqui estão. Então, para fazer exatamente a participação deles para liderarem, porque eu acredito que se você fizer assim de uma forma só isolada, tentando em contato com as empresas, fica difícil, porque eu estou falando isso por experiência própria, que eu participei de muitos eventos dessa natureza, mas era muito presente nas instituições. O próprio Gilmar trabalhou na CEPLAN, está aqui o Yankee, que também trabalhou na SUFRAMA e os dois aí, e o Yankee também. Então, são pessoas que realmente têm experiência, têm know-how e sabem como lidar, como fazer com isso. E da nossa parte aqui, fique certo que nós vamos divulgar e, logicamente, estaremos sempre participando, principalmente tudo aquilo que vem para divulgar, para engrandecer, para trazer investimento para cá e fazer com que realmente a nossa Zona Franca de Manaus cumpra com sua verdadeira finalidade e tentar diversificar as nossas atividades com novas matrizes econômicas, como você falou lá dentro com a gente, principalmente voltada para o nosso setor primário, você falou muito em açaí e outras coisas lá dentro para a gente. Tá bom? Teroaxan, cadê o Teroaxan? Foi? Quando é a reunião é dia 23 do cada ano? Então, dia 23 a que horas? 15 horas. Às 15, então, dia 23 às 15 horas. Vocês já estão convidados, que vai ser a última reunião do ano, vai ter daquele comitê que nós falamos, um negócio que vocês vão ter aqui toda a área do setor primário aqui dentro e mais algumas outras coisas. Bom, alguém mais quer... É o que realmente procura. O mundo vive em busca de alimento, né? É isso. Então, alguém mais quer fazer um comentário? Não havendo, a gente agradece muito pela apresentação. E agora, nós vamos passar a palavra ao nosso segundo palestrante, que é Dr. Elísio Rodrigues, gerente executivo da Tegma Gestão Logística, que fará a apresentação da proposta de criação do Centro Integrado de Logística em Extrema. Em Extrema é um município lá de Minas Gerais, viu, gente? É Minas Gerais, né? É Minas Gerais. Então, Elísio, a palavra está com você. Nós vamos apresentar um projeto que, na verdade, já é uma realidade, algo já aprovado, né? Que é uma oportunidade para as empresas que, caso desejem, façam armazenagem e distribuição a partir de Extrema, Minas Gerais, com incentivo e com os ganhos interessantes. Obviamente, cada empresa tem seu detalhe, tem seu preço específico, etc. e tal. Aqui que eu vou passar um overview, uma visão geral, e a gente fica à disposição no futuro para cada um que tiver interesse, a gente ir fazer um estudo, um projeto específico para cada empresa, ok? Primeiro eu vou falar aqui quem é a Tegma. Deixa eu ter uma noção. A Tegma é uma empresa que tem 1.400.000 metros quadrados de armazém, tem aproximadamente 2.000 veículos para distribuição, caminhões, para transporte de veículos, também transporte de outros produtos, tem 2.200 colaboradores e uma receita bruta de 1,14 bi. As áreas de negócio é logística de veículos, que na realidade é o principal negócio da empresa, e a parte de logística integrada, que a gente chama de logística integrada, armazenagem, transporte e gestão de produtos. Gestão de produtos, por exemplo, a Unilever, toda a matéria-prima da Unilever importada, a gente faz essa gestão desde a origem
até a alimentação da linha de produção. É isso que a gente chama assim de gestão de produtos. Os nossos armazéns estão localizados principalmente no Sudeste, né, que é a nossa origem, e são aquelas metragens que vocês podem ver ali. No Espírito Santo, a gente tem um EAD, que é um armazém alfandegado, que recebe tanto veículos quanto materiais em geral, farmacêutico, de moda, todo quanto é tipo de material. Por que esse projeto de armazenagem é em Extrema? Porque a Extrema é uma localidade na divisa de São Paulo. Então, a Extrema atende, está a 110 quilômetros de São Paulo, 108 de Guarulhos, 111 de Viracopos, Campinas, 168 de Santos e 130 de São José. Então, basicamente, porque Extrema tem uma localização logística privilegiada dos principais centros consumidores. Então, o projeto de armazenagem Extrema, é bom a gente ter em mente que muita gente conhece o entreposto da Zona Franca de Manaus e Minas. Não tem nada a ver com isso. É outro projeto, é outra coisa, tá? Então, a Tegma é detentora desse regime especial, junto ao governo de Minas Gerais, e é um operador logístico que pode atender os clientes, né, através do mecanismo de adesão. Vocês se instalam dentro dos armazéns da Tegma, você cria um CNPJ, uma filial lá, e você pode ter os benefícios que a Tegma conseguiu. Então, a distribuição por meio da empresa constituída lá em Minas, que opera na Tegma, tem os mesmos tratamentos concedidos, os tratamentos tributários cedidos pelo Estado de Minas Gerais, que mais à frente a gente vai dar uma olhada como funciona. E poderiam fazer essas operações de e-commerce, importação e centro de distribuição para atacado e varejo. E a utilização da Tegma permite usufruir esse tratamento tributário sem a necessidade de que a empresa invista dentro do Estado. Ok? E os benefícios cedidos pelo Estado de Minas estão contemplados dentro da Lei Complementar 160. Agora eu vou explicar um pouquinho, vou dar uma visão bem rápida de como funciona o e-commerce dessas mercadorias provenientes da Zona Franca de Manaus. A sistemática de tributação do ICMS na abertura do estabelecimento dentro do armazém da Tegma, para a modalidade e-commerce, neste caso aqui, venda para pessoa física. Então, você tem aqui a Zona Franca. Esse ICM postergado, 60 dias, na realidade, isso é uma reivindicação nossa que está em análise. Isso não está aprovado ainda, ok? Então, sai da Zona Franca, vai para Minas Gerais. Para saídas interestaduais e-commerce, você paga o ICMS do Amazonas de 12% normalmente, a princípio. Agora, na operação 2, quando você sai de Minas para o seu cliente final, você vai pagar um ICMS para o Estado de Minas de 1% e um ICMS de FAO, que normalmente é 6%, ao invés de o que normalmente lá seria 18%, alguma coisa desse sentido aí. Para as saídas de Minas, para o Estado de Minas, aí você teria o ICMS dos 12% para Amazonas, né, que seria da primeira pernada, e 6% o interno de Minas, tá? Então, essa seria a operação para venda para pessoa física. Existe a possibilidade de montagem de kits ou industrialização com mercadorias provenientes da Zona Franca com produtos de outros locais. Então, você poderia levar o produto para lá, agregar valor e depois vender tendo aqueles benefícios do ICMS.
Para essa atividade existe a possibilidade, é que eu já disse, do você ter o benefício do ICMS. Na importação por Minas Gerais, existe a possibilidade de diferimento do ICMS, corredor de importação. Estamos aqui novamente, um cenário com benefício fiscal na importação e distribuição por Minas para o e-commerce. Então você pega do porto, né, que é o despacho aduaneiro, até o cliente Tegma lá em Minas, você tem um ICMS de 1,6 que é estornado. Então esse ICMS você não cria um crédito. E quando você vende para saídas internas em Minas não contribuinte, você paga 12% de ICMS. Quando você vende para interestadual, para São Paulo, por exemplo, Rio, não contribuinte, você paga 1% de ICMS, mais o ICMS de FAO de 6%. Então, ali um total de 7%. Agora, no cenário do benefício fiscal na importação e distribuição para contribuintes do ICMS, ou seja, empresa para empresa, você traz do porto também, o ICMS é diferido, então você não paga ICMS. E não há crédito, porque você também não paga. As saídas para o Estado, da mesma forma, você paga 12% de ICMS. E as saídas interestaduais, o crédito, você já tem um crédito presumido de 2,5%, o ICMS é 4%, portanto, a tua alíquota efetiva é de 1,5%. Então, basicamente, gente, é essa a ideia. Eu tenho certeza que eu não ia deixar tudo tão claro assim para vocês, porque é muito rápido, mas é para que vocês tenham uma ideia de que existe uma oportunidade e que nós estamos à disposição para estudar caso a caso a quem estiver interessado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição também. Hein? Você pode... Posso. Ok. Depois você me dá os dados certinho, ou eu deixo aqui. Não, deixa aqui. Deixa aqui que e aqui, vocês... ele já tem salvo lá? Isso é público, né? Podemos distribuir para quem tiver interesse? Não tem problema nenhum. Ok. Né? Okay? E ele já tem disponível lá. E o pessoal também da representação do Amazonas também está interessado. Ok, estamos à disposição de todos. Para todos vocês. Bom, gente, primeiro, muito obrigado. Algum comentário? Moisés, dá o microfone para o Moisés lá. Roberto, também tem algum comentário? Não? Na verdade, é só uma observação. O senhor falou que essa sistemática tributária já está adequada à Lei Complementar 160, que é aquela lei que foi aprovada no ano passado e, de certa forma, validou os incentivos de todos os estados para trás, né, e deu mais 5 anos. É isso? Dentro desse conceito, por quanto tempo ficaria esses benefícios, essas vantagens, também por 5 anos, já que o senhor mencionou a lei complementar? No mínimo 5 anos. Então, 5 anos para frente, depois... Ok. Era essa a minha dúvida. Obrigado. Mais algum comentário? Olha, gente, estamos falando de Lei 160. Para quem não sabe, a Lei 160 é a famosa que convalidou, que fez a famosa guerra fiscal que todo mundo fala aí, não é isso? Entendeu? Então é o que nós estamos falando. Ele falou isso aqui. Quem fizer essa opção, aquilo que ele falou aqui, você tem durante 5 anos, você goza desse benefício que ele falou aqui. Mas depois aí ninguém sabe se vai ser renovado ou se não vai. Como tem a reforma tributária, tem tanta coisa aí pela frente que poderá acontecer, então, nesse sentido. Alguém mais tem alguma coisa para perguntar? Bom, gente.
mensagem. É que eu ia passar aqui para o pessoal da mesa. Então, você está com a palavra aí. Que depois o Ataliba está me pedindo para falar. Alô. Bom, eu queria passar uma mensagem para a plateia aqui. A maioria são empresários de vários setores. O Brasil, depois das eleições, se vestiu de verde e amarelo. E a esperança do povo brasileiro aumentou por dias melhores. Agora eu conclamo a todos os empresários do Brasil, e também estou fazendo isso, a apoiarmos o governo e começar a gerar emprego, investir. A Bertolini já está fazendo um plano de investimento, vários projetos que estavam engavetados já estão sendo trazidos à tona, e no ano de 2019 a Bertolini vai começar, não sei se ela conclui todos os projetos que estão previstos, investimento em caminhões, balsa, empurrador, portos, obras civis, etc. Uns 150 milhões, talvez chegue a 200 milhões. Então, eu acho que nós, empresários, agora temos que dar a nossa contribuição para mudar esse país, gente. Entende? Eu estou falando em nome da minha empresa, mas eu estou conclamando que todos os empresários do Brasil têm que dar uma alavancada para esse país sair, para esse governo sair com força, começar a gerar emprego. Para gerar emprego não precisa fazer muita força. Qualquer coisinha que tu bota para andar, tu consegue gerar emprego hoje. Então, acho que é um recado para os colegas aqui. Vamos dar uma força para esse governo. Vamos fazer a nossa parte. Era isso aí, gente. Obrigado, hein? Muito bem, Nadir. Eu acho que isso, realmente, tudo que aconteceu para essa mudança não foi a própria vontade espontânea e a necessidade que o povo brasileiro, todos nós temos, que achamos que as coisas têm que realmente mudar. Mas como a gente fala, nós temos que fazer a nossa parte, não esperar que façam por nós, porque só reclamar porque, olha, o povo brasileiro, eu sempre digo o seguinte, nós aqui do Amazonas principalmente, nós não somos proativos, porque não saímos na frente oferecendo e fazendo as coisas, pedindo as coisas que façam. Nós, quando a coisa sai, o que nós fazemos? Aí nós reclamamos, mas isoladamente e timidamente. Ninguém reage. Nós não somos proativos, não somos reativos. Sabe o que nós somos mesmo? Nós somos chorões. Aí ele fica chorando, choramingando. Eu acho que agora não é hora mais disso. É a hora da gente não concorda com o que está, vamos nos manifestar de uma forma ordeira, de uma forma disciplinada, de uma forma que realmente respeitosa, onde a gente não queira afrontar ninguém, que não é o nosso objetivo, mas nós temos que mostrar com que nós estamos juntos e queremos que o nosso país realmente mude. E para fazer isso, repito outra vez, nós temos que fazer a nossa parte. O Sérgio parece que está... Esquema? Aqui não tem esquema, não. Que esquema é esse? Não. Como o nosso presidente eleito, nosso candidato é bastante democrático, eu posso falar sobre o que disse uma música que falou um comunista, que tem muito a ver com o que o senhor está falando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré. A hora é essa da gente pensar, porque a coisa está tudo recente. Mas olha, não havendo mais nada, e dado o adiantado da hora, agradecemos a presença de todos, principalmente aqui, todos foram muito importantes, mas nossos palestrantes, o nosso convidado aqui, a representação do Amazonas, a representação aí da logística, enfim, os companheiros todos aqui que estão neste momento, a gente agradece e espera rever os próximos. E muito obrigado, e está encerrada a nossa reunião.